4 Notícias. Oferecimento Unimar, Universidade de Marília. Taust faz toda a diferença. E Menin Engenharia. Destaques que você confere a partir de agora. 4 Notícias, a informação para você. As manchetes em nome de Unimar, Universidade de Marília. O seu futuro profissional garantido. 8º homicídio do ano em Marília. Garota de programa encontrada assassinada em quarto de hotel no centro de Marília. A polícia já investiga. O crime foi bastante violento. A economia ainda travada e a população com planejamento para as compras. Isso, é claro, afeta diretamente o comércio nacional e não é diferente no comércio de Marília. O planejamento na hora de comprar. Integrantes do CREA, o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Estado de São Paulo, nossos convidados especiais, inclusive Edson Navarro, que preside a Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Marília. O CREA exercendo importante fiscalização da região e também a questão polêmica. Lentidão na tramitação de projetos na área de engenharia e arquitetura da Prefeitura de Marília. Ainda como destaque, liberdade para Michel Temer e Moreira Franco. Você vai ter todas as informações do Rio de Janeiro. Temer e Moreira Franco ficaram 4 dias presos e 62 milhões de reais da conta de Temer foram bloqueados pela Justiça. Autismo continua sendo um desafio para a medicina e para a própria sociedade, porque é preciso levar muita informação à população. Psicóloga que desenvolve importante trabalho aqui em Marília e na região, estará também falando sobre o tema. Estamos na semana de alerta à tuberculose. Não é doença do passado, não. Pelo contrário, 5.000 pessoas morrem por dia no mundo em decorrência da tuberculose. A diferença é de que agora o tratamento, embora lento, represente a cura da doença. A partir de agora, 4 Notícias, a informação para você. O comércio vive expectativa de incremento das vendas, embora a inadimplência ainda esteja preocupando bastante. Só o comércio de Marília tem 17 milhões de reais a receber em atrasados. Muita gente está abandonando o cartão de crédito e voltando para o tradicional crediário. Confira. Rita e Douglas vão casar e decidiram mobiliar a casa utilizando o crediário. O limite dele no banco é pouco, é mínimo. E a gente optou aqui porque a gente viu que o limite é um pouco mais, né? Com cuidado sempre, senão aí complica. Uma pesquisa revela que a procura pelo crediário cresceu 54% no último ano em relação aos 12 meses anteriores. O levantamento foi feito em 9.000 pontos de vendas espalhados pelo país. O turismo foi o segmento em que os consumidores mais usaram o crediário, 42%. Depois vieram as compras de material de construção e acabamento, 39%. E calçados e acessórios, 21%. O valor médio das compras pelo crediário passou de R$ 484 em 2017 para R$ 542 no ano passado. O crescimento do trabalho informal, a dificuldade para ter acesso à conta em banco, os limites do cartão de crédito e o valor dos juros rotativos ajudam a explicar o aumento da procura pelo crediário. Mas esta modalidade também dá uma falsa sensação ao consumidor, a de que ele tem dinheiro. Por isso o cuidado é o mesmo do que se a compra fosse com o cartão de crédito. Nunca, mesmo nessa situação, saia às compras sem antes rever as suas dívidas passadas até aquela data e também as futuras, porque isso é o seu orçamento. Tá aí, o planejamento
é o grande segredo. É o que a gente tem debatido aqui praticamente toda semana. Vai para as compras, planejamento em relação ao orçamento doméstico e, é claro, jamais gastar mais do que tem. Destaques do momento: ex-presidente Temer é solto no Rio de Janeiro após 4 dias de prisão. Desembargador que concedeu a liberdade a Temer ficou 7 anos afastado do cargo. Temer deixa a prisão com quase 63 milhões de reais bloqueados pela Operação Lava Jato. Tem problema de comunicação, mas não caos, diz o ministro da Economia, Paulo Guedes, num momento complicado que envolve o governo Bolsonaro e o presidente da Câmara, que estão se estranhando exatamente na hora em que o governo precisa da Câmara Federal para a aprovação da reforma previdenciária. Estamos recebendo aqui no estúdio Edson Navarro, presidente da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Marília e região, e também está na diretoria do CREA, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo. Rafael Albieri Francisco é gestor da unidade do CREA Marília. Primeiro, Edson Navarro. Boa noite, Edson. Boa noite. É com prazer que estamos aqui novamente para falar um pouquinho da nossa associação, juntamente com o CREA, e para falar um pouco aí do que está acontecendo aí na cidade, em que nós, membros da associação, fomos consultados sobre esse assunto. O assunto que envolve tramitação de projetos da Prefeitura Municipal. É isso, não é? É, justamente. O que está acontecendo na verdade? Na verdade, é o seguinte: a Prefeitura, hoje, os órgãos públicos estão sentindo e tem uma necessidade, falta profissionais habilitados para os diversos temas, assuntos que você tem na Prefeitura. E os processos que entram na Prefeitura, elaborados por profissionais da área de engenharia, estão demorando muito para serem aprovados. E nós já tivemos no passado algumas tratativas com relação a agilizar esse processo. A Prefeitura tem um projeto lá e vai ser enviado à Câmara com aval e com análise da nossa associação, junto com os profissionais, que é o projeto da lei do entorno. Então não precisa mais entrar com detalhes internos dos projetos. Então isso agilizaria e vai agilizar a análise e a liberação dos processos com uma rapidez maior, que é uma das reivindicações de todos os profissionais que nós temos hoje na nossa cidade. Isso nós já discutimos bastante com a Prefeitura, com o prefeito, com os secretários, e está caminhando. A informação que nós temos é que ele está sendo enviado agora à Câmara para ser aprovado na Câmara. Porque como se trata de um projeto, de uma lei, a gente não tem como implantar ele se não for aprovado pela Câmara. Afinal de contas, amarra profissionalmente os profissionais, como também a própria economia do município, porque a construção civil é termômetro de qualquer economia, não é diferente em Marília, não é? Sim, exatamente. Isso vai agilizar e vai melhorar a tramitação desses processos com uma rapidez maior, para que a gente tenha um estímulo também à economia, né? Como diria assim, se torna mais fácil. Rapidez na aprovação, isso faz com que a obra inicie antes e termine também antes, com uma qualidade que os profissionais estão preparados para fazerem, né, tocarem as obras e executarem essas obras. O que se espera agora, então, é agilidade da aprovação dessa matéria pela Câmara, para que a própria engenharia, a arquitetura e também a construção civil tenham a agilidade que merece. É isso, Edson? É isso, justamente. A gente não mediu esforços, estamos aí trabalhando como a entidade, nossa associação, porque isso envolve todos os profissionais da nossa cidade. Nós temos aí aproximadamente 430 sócios e profissionais associados à nossa associação, que estão esperando por isso já há bastante tempo, que essa é uma lei que já deveria ter sido aprovada na gestão anterior da Prefeitura.
E no final do mandato do prefeito anterior, ela ficou meio esquecida. E agora nós voltamos a solicitar que a prefeitura agilize isso para que nós possamos ter um fluxo maior e resolver o problema com os associados nossos, que são os profissionais, que executam esses trabalhos e precisa que eles estejam liberados e o mais rápido possível. Rafael Albieri Francisco, gestor da unidade do CREA, é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia Marília. Boa noite, Rafael, força-tarefa do CREA. Qual é o grande objetivo? Boa noite. Boa noite, José, tudo bem? José, o CREA é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. O nosso propósito é a fiscalização do exercício profissional, ou seja, nós trabalhamos para que todos os serviços técnicos sejam realizados por profissionais habilitados. Nessa gestão do nosso presidente, o engenheiro Vinícius, nós estamos usando a estratégia de forças-tarefas de fiscalização. Ou seja, nós trabalhamos com um contingente de 20 agentes fiscais durante uma semana na região de Marília, Bauru e Assis. Durante essa semana, nós conseguimos fiscalizar mais de 1.000 atividades de engenharia. Nós focamos bastante nas barragens e nas obras de arte da engenharia civil, ou seja, as pontes e viadutos. Nós fiscalizamos um total de 33 municípios. Nossas barragens foram nossas barragens foram de hidroelétricas, porque nós não temos barragens de resíduos aqui na região. E todos esses resultados vão ser apresentados no Encontro Regional de Inspetores, que vão acontecer nos dias 26 e 27 de abril, em Barra Bonita. Alguma irregularidade grave foi detectada? Nossa primeira fiscalização ela é sempre orientativa no CREA. Então, nós fazemos o levantamento e, nesse momento, nós não encontramos nenhuma irregularidade grave, mas eles ainda estão no prazo de apresentar a documentação para a gente. Esse tipo de fiscalização é importante para a categoria profissional como para a sociedade, porque significa segurança com profissionais altamente capacitados, habilitados, segurança para todos, também na área de engenharia, não, Rafael? Exatamente. Um documento muito importante da nossa fiscalização é a ART, que é a Anotação de Responsabilidade Técnica. É nesse documento que nós definimos a responsabilidade de cada profissional. Muitas vezes você tem um profissional responsável pelo projeto, um pela execução, um pela instalação elétrica. Então, esse documento RT é muito importante para quem vai contratar um serviço de engenharia sempre solicitar, porque é nele que está a garantia de que foi executado por um profissional habilitado. Muito bem. Só para a gente concluir, Edson, deixa eu voltar com o Edson, o programa Minha Casa Minha Vida completando 10 anos e logo agora caindo pela metade as contratações. Não se esperava isso, não, Edson. Esperava-se, pelo contrário, o crescimento. Na realidade, nós estamos passando por uma situação bastante difícil com relação aos empregos na área da construção civil. Primeiro, porque você teve diversos problemas na economia. A economia hoje do país está parada, vamos dizer assim, esperando a aprovação da Previdência. Enquanto isso não ocorrer, nós não teremos novos investimentos, segurança jurídica. Isso é um dos pontos em que o empresário não investe. Então, a construção nós estamos, eu diria assim, em espera para ver o que vai acontecer. Aprovando a nova lei da Previdência aí, né? Eu acho que a gente vai ter uma série enorme, uma quantidade muito grande de novos trabalhos na área da engenharia. E isso é um termômetro, porque a atividade que mais gera emprego é a atividade da construção civil, que hoje no país, vamos dizer assim, depois dos escândalos da Lava Jato, a construção parou, vamos dizer assim. Houve uma redução muito grande no número de novas obras, novos serviços, e isso tem ocasionado, como eu diria assim, uma falta de mão de obra, porque não está se preparando. A hora que retomar essa construção, essas novas construções, nós teremos problemas de mão de obra, profissionais para fazerem, porque muitos mudaram de atividade. E falta do quê? Falta de
um planejamento lá atrás, a gente não sabe, porque as coisas acontecem meio empurrada, né? A gente nunca sabe como é que vai ser. Muito bem. A única coisa que eu posso dizer para você é que tem uma expectativa grande. Se aprovar a nova Previdência aí, eu acredito que nós teremos uma recuperação em todos esses níveis de emprego, de atividades, no geral. Muito bem. Obrigado, Edson. Obrigado, Rafael. É aquilo que a gente destacou. Construção civil e mercado imobiliário são termômetros de qualquer economia. Daqui a pouco você confere. Garota de programa é violentamente assassinada em quarto de hotel no centro de Marília. O 8º homicídio deste ano. O autismo, ainda um desafio para a medicina mundial, e é preciso levar informação à população. E estamos também no alerta ao diabetes. A gente volta já já.